Nesse vídeo eu vou te mostrar como é que você pode calcular o volume de qualquer sólido em matemática, entendendo a simplicidade daquelas fórmulas. Talvez você fique preocupado em decorar o volume do cone, o volume do cilindro, o volume da pirâmide, no lugar de olhar de maneira mais geral e entender que é muito mais fácil do que talvez você esteja imaginando, para você saber o volume desses caras. E eu vou te mostrar nessa aula, inclusive com alguns exemplos. E no final da aula a gente também vai falar sobre tronco de cone e tronco de pirâmide. Se você aplicar o conceito que eu vou te mostrar, você também vai resolver numa boa, sem precisar de fórmula. Beleza? E se você é novo por aqui, já sabe, né? Clica aí no botão para você se inscrever, para não perder os conteúdos que vem por aí. Aperta o like também para que esse vídeo possa ir para mais pessoas. E já deixa aí nos comentários o que você vai prestar, que prova que você vai prestar, se é vestibular, se é concurso, me conta aí nos comentários que eu quero saber, ou se você não vai prestar nenhuma prova e está só estudando por algum motivo, me conta aí esse motivo para a gente conversar nos comentários, legal? Então fechado, vamos começar com prismas e cilindros. Eu vou te explicar o que são prisma e cilindro de um ponto de vista mais intuitivo e eu vou te falar o que é o volume deles, como é que você calcula. Então, prisma é o seguinte, é quando você tem um sólido e nas bases desse sólido você tem algum polígono. No desenho que eu estou colocando aqui para você, isso aqui é um prisma. Ele tem um quadrilátero na base, ou seja, um polígono de 4 lados, e um quadrilátero na face superior. Para ser um prisma, a figura de cima e a figura de baixo tem que ser exatamente igual. Tudo bem? Esse é um pré-requisito para ser chamado de prisma. Então, se tiver o mesmo polígono nas duas bases, então é um prisma. E obviamente que as faces laterais vão ser quadriláteros também, tá? Porque elas só vão conectar essas bases. Se tiver esse caso, você tem um prisma. Do outro lado, a gente tem um cilindro. Qual que é a diferença do cilindro? A única diferença do cilindro é que ao invés de você ter um polígono, você vai ter que ter um círculo. Um círculo nas duas bases. Esse círculo tem que ter o mesmo raio, ou seja, tem que ser o mesmo círculo basicamente, para que seja considerado um cilindro. Beleza? Isso é cilindro e isso é prisma. Então, por exemplo, uma coisa que é prisma e a gente costuma chamar de outro nome é um cubo. Todo cubo é um prisma. Vou até pegar um cubo aqui para vocês verem. Isso aqui, por exemplo, é um cubo que também é um prisma. Veja que ele tem uma base quadrada, uma outra base que é o mesmo quadrado e uma certa altura. Tá? Então, isso aqui é considerado um prisma. Então, qual que é a ideia para você calcular o volume de um prisma e o volume de um cilindro? A ideia é única. Você vai fazer a área da base, como as bases são iguais, então tanto faz qual base você pega, você vai calcular essa área e multiplicar pela altura desse sólido. A altura é a distância entre essas duas bases, tá? Então é o que eu deixei registrado aqui para vocês, essa seria a altura. Você multiplicando esses dois resultados, essas duas medidas, você vai ter o volume. Por que isso é óbvio? Pense o seguinte, como é que você calcula a área? Vamos supor que você tenha um quadrado. Com certeza o conceito de área ele é intuitivo para você, né? Porque o que você faz? Se esse quadrado tem lados A e A, você vai calcular a área dele multiplicando esses dois caras. Então vai ser A ao quadrado. Você multiplica essas duas medidas. Daria para ir um pouco mais a fundo por que a área é dessa forma, mas se para você o conceito de área é intuitivo, esse conceito de volume também tem que ser intuitivo para você, pelo mesmo motivo, tá? Quando você faz isso daqui, vou até colocar outras medidas. Vamos supor que A e B, tá? Aí é um retângulo. Quando você fala que a área é A vezes B, então é como se você pegasse essa medida A e fosse empilhando ela B vezes, teoricamente. Então, esse é o conceito de área. A mesma coisa acontece no volume. É como se eu pegasse a área da base, essa fatia, e fosse empilhando essas fatias. E aí, a quantidade de fatias aí seria o equivalente a multiplicar pela altura. Então, daí a gente chega no conceito de volume, tá? Volume é a capacidade do sólido. Então, acabou. Tanto prisma quanto cilindro tem exatamente esse volume. É a área da base vezes a altura. O que vai mudar é a base. Então, se for um prisma, a base pode ser um quadrilátero, pode ser um pentágono, um hexágono, pode ser diversos polígonos diferentes. E se for um cilindro, vai ser a área de um círculo. Mas o conceito é esse, a área da base vezes a altura. Beleza? Aí a gente vai para pirâmide e cone. O que é pirâmide e cone? É quando você pega um prisma, por exemplo, e aí você cria um vértice no lugar onde teria a outra base, você vai tirar ela e vai colocar um vértice aqui. Então, essa é a ideia mais ou menos de uma pirâmide, tá?
Só você lembrar lá das pirâmides do Egito. Aqui um exemplo de pirâmide, isso daqui. Isso aqui é uma pirâmide. Então eu tenho uma base, que é um triângulo, e eu tenho um vértice, tá? Então cada vértice da base vai se conectar com esse vértice da pirâmide. Isso daqui é uma pirâmide. E o que é mais interessante é que quando você pega uma pirâmide que tem a mesma altura de um prisma específico e a mesma base, então, de acordo com o desenho que eu estou fazendo aqui, essas três pirâmides têm essa mesma altura e a mesma base desse prisma aqui. O volume dessas três juntas dá o volume do prisma original, né? Esse é um conceito que vai derivar essa fórmula que a gente vai mostrar daqui a pouco. E a mesma coisa acontece com o cone. Cone é isso daqui. É a mesma ideia da pirâmide, só que aí a base é um círculo e esse círculo vai conectar com o vértice. Então, três cones que têm a mesma altura de um cilindro e a mesma base, somados, o volume deles vai dar o volume de um cilindro completo. Tudo bem? Então, é só isso. Três pirâmides juntas dá um prisma, que tem as mesmas características, e três cones juntos vai dar um cilindro. Em outras palavras, o volume de uma única pirâmide, ou o volume de um único cone, é a área da base vezes a altura dividido por 3. Esse 3 é justamente por causa desse negócio aqui, porque cabem 3 pirâmides dentro de um prisma, cabem 3 cones dentro de um cilindro. Então, por isso que a área de uma única pirâmide ou de um único cone é como se fosse a área do prisma ou do cilindro original dividido por 3. Beleza? E é só. Se você entender esse princípio, né, tiver essa imagem clara na sua mente, acabou. Você sabe todos os volumes desses 4 tipos de sólido que a gente costuma estudar no ensino médio, por exemplo. Agora, tem um tipo de sólido que a gente não costuma estudar, aliás, são vários, né? Mas um exemplo seria esse daqui. Esse sólido, que a gente chama de dodecaedro, ele não é nem um prisma, nem uma pirâmide, nem um cilindro, nem um cone. Por quê? A gente pode considerar que ele tem uma base aqui, só que aqui nas laterais ele tem outras faces. Então o volume disso daqui vai ser maior do que se fosse um único prisma com essa base aqui a uma certa altura, tá? Então a gente não estuda esse tipo de sólido. Por isso que fica mais simples o estudo no ensino médio de volume de sólido, porque você só precisa entender isso daqui. Essa página resume tudo. Então só para a gente praticar isso daqui, vamos fazer alguns exemplos. Ó. Eu peguei esse exercício para a gente resolver. Ó. A base de um prisma de 5 centímetros de altura é um triângulo retângulo de lados 3, 4 e 5 centímetros, tudo em centímetros. Determine o volume deste prisma. Então a gente pode até desenhar, não é obrigatório você fazer esse desenho, tá? Mas pode ser que no início te ajude a visualizar. Então a gente tem algo mais ou menos assim, e ele fala que a base é um triângulo retângulo. Então aqui é um triângulo retângulo, aqui é um triângulo retângulo. Então 3, 4 e 5, né? Esse 5 seria a hipotenusa. E a altura é 5 centímetros. Então aqui temos 5. Como é que a gente calcula o volume disso? É só a gente fazer a área da base. A área da base, por ser um triângulo retângulo, é muito simples. É só fazer 3 vezes 4 dividido por 2, né? Estou pegando esses catetos aqui. Então isso aqui vai dar 6. E aí, por fim, o volume vai ser a área da base vezes a altura. Então a área da base é 6 e a altura é 5. Então a resposta disso aqui é 30 centímetros cúbicos. Aqui a área era centímetros quadrados. Beleza? Sem segredo, é assim que você vai calcular. Outro exemplo, ó. Determine o volume de um cilindro reto, cujo raio da base mede 2 centímetros e sua altura 10 centímetros. Por que é importante falar cilindro reto? Porque um cilindro, igual a gente tinha desenhado aqui, vou até já deixar o desenho pronto, ele poderia simplesmente ter uma certa inclinação, ou seja, se algo mais ou menos assim, entende? Então, só um rascunho para você entender. Por isso, quando fala cilindro reto, significa que essa geratriz do cilindro, ela faz 90 graus com o plano da base. É isso que ele quer dizer. Beleza? Tá, então o raio da base mede 2. Então a gente vai calcular a área da base, que é a área de um círculo. Então é π vezes o raio ao quadrado. Então isso aqui é 4π. Então o volume vai ser a área da base vezes a altura. Veja que é o mesmo princípio do prisma, né? Então a área da base é 4π e a altura vai ser 10. Isso vai dar pra gente 40π centímetros cúbicos e a nossa área estava em centímetros quadrados. Beleza?
Lembrando que o π é aproximadamente 3,14, então você poderia aproximar e multiplicar por 40 para ter uma noção mais numérica do quanto que é esse volume aproximado, obviamente. Legal? Agora vamos para os troncos. O que são esses troncos? Quando você tem uma pirâmide e a gente arranca uma parte dela, a parte que envolve o vértice, a gente vai ter um sólido desse tipo aqui. É o que a gente chama de tronco de pirâmide. E a mesma coisa com o cone. Se eu arrancar um pedaço dele que envolve o vértice desse cone, a gente vai ter um tronco de cone. A única coisa que a gente vai precisar considerar para usar as ideias que eu vou te mostrar aqui é que essas bases também sejam paralelas, tá? Então, é parecido com um prisma, só que a diferença de um prisma para um tronco de pirâmide é que as bases, por mais que sejam paralelas, elas têm tamanhos diferentes. Então, é isso que vai diferenciar um prisma efetivamente de um tronco de pirâmide. E o cone na mesma forma. Se eu tenho um cilindro, os círculos das bases são iguais e paralelos. Se eu tenho um tronco de cone, eu tenho também círculos paralelos, só que de tamanhos diferentes. Então, isso caracteriza um tronco de cone, ok? Existe uma fórmula para você calcular o volume e as áreas desses troncos. O único problema é que são fórmulas bem chatas de você memorizar. Na minha opinião, não faz muito sentido você tentar memorizar isso. Então, a fórmula para isso daqui, você pode descartar ela totalmente. E eu digo para você porque tantos anos ensinando matemática, resolvendo provas, fazendo vestibulares e tal, eu nunca precisei usar essas fórmulas. Eu sempre usei aquilo que eu vou te mostrar nesses exemplos que a gente vai fazer. Então, sinta-se livre para você não ter que se preocupar com isso, beleza? Vamos fazer esse exemplo aqui, ó. O reservatório a seguir possui bases quadradas paralelas, que é necessário, né? Então, determine o seu volume. Na figura aqui eu já deixei as informações. Então, o que a gente está vendo? Se tem bases paralelas, o que a gente está vendo aqui é um tronco de pirâmide, tá? De base quadrada, no caso. E eu estou dando aqui os lados desse quadrado. Então, o quadrado de cima tem lado 4 e o quadrado de baixo tem lado 6. E aí a gente tem a altura desse tronco como sendo 10. Ele quer o volume. A gente não sabe o volume do tronco, mas a gente sabe o volume da pirâmide. Então, o que a gente faz? A gente prolonga esse tronco como se a gente fosse completar a pirâmide que estava aqui anteriormente, ok? E aí, essa pirâmide, ela tinha uma altura inicial aqui, que eu vou falar que se tem Hzinho. Então, eu criei uma pirâmidezinha menor, que tem a altura Hzinho, tá? Sendo que a pirâmide completa vai ter a altura H mais 10. Então, a gente vai trabalhar aqui proporção. E é importante que você entenda que existe uma proporção, ou melhor, uma semelhança aqui, entre as medidas e entre os volumes. E você tem que fazer um ajuste para que faça sentido. Não tem como a gente entrar nessa aula aqui muitos detalhes do motivo disso, mas eu vou te mostrar a técnica. Em algum outro vídeo eu justifico melhor o porquê disso. Mas vamos lá. O que a gente faz? Eu tenho que ver que a proporção entre as alturas, então, a proporção entre a altura da pirâmide menor e a altura da pirâmide maior, que é H mais 10, é a mesma proporção das medidas da base, tá? Das arestas. Então, a pirâmide menor tem a base com aresta 4 e a pirâmide maior tem a base com aresta 6. Então, isso daqui é uma proporção similar à semelhança de triângulo, né? E com isso a gente vai conseguir descobrir quanto que vale esse Hzinho menor. Então, vamos fazer essa conta, ó. 6H é igual a 4H mais 40. Então, 2H vale 40, significa que o H vale 20. Beleza? Esse Hzinho, então, vale 20. Isso significa que toda essa pirâmide aqui, a altura total dela é 30, né? Porque é 20 mais 10. Ótimo. Então, se eu já sei isso, eu posso calcular o volume da pirâmide total, de altura 30, e tirar o volume da pirâmide menor, que tem altura 20. Tudo bem? É isso que você pode fazer e aí você finaliza. Então, vamos calcular o volume total. O volume total vai ser a área da base, que é 6 ao quadrado, porque tem essa base aqui, então é um quadrado de lado 6, vezes a altura 30, dividido por 3, porque é uma pirâmide. Então, o que vai dar? Aqui vai dar 36, 30 por 3 dá 10, então isso aqui é 360, tá? Esse é o volume total. Então, qual que é o volume do tronco? Vamos colocar aqui o volume do tronco. Vai ser o volume total, que é 360, menos o volume da pirâmide menor.
E o volume da pirâmide menor vai ser a base, a área da base 4 ao quadrado, vezes a altura 20, dividido por 3. Então, isso aqui vai dar 360 menos, aqui vai ter 16 vezes 20, que vai dar 320. Então, 320 dividido por 3. Então, fazendo essas continhas, você descobre que o volume aqui é 760 dividido por 3. Esse é o volume desse tronco de pirâmide que a gente está querendo calcular. Então, é muito simples. Você vai descobrir as proporções da pirâmide completa e tirar a pirâmide que está faltando. Tranquilo? Sem segredo, sem precisar de fórmula, só uma questão de proporção e saber o volume de uma pirâmide. Próximo. Sabendo que um determinado tronco de cone possui 7/8 do volume do cone original, cujo raio da base maior mede 160, determine a medida do raio menor. Então, vou desenhar aqui, ó. O que ele está falando para a gente é que este volume do tronco de cone, ele é 7/8 do volume total. É o que ele está dizendo. Isso significa que o volume desse cone menorzinho aqui, o volume desse cone, é 1/8 do volume total. Essa é a interpretação que você tem que ter. E ele também fala que o raio da base maior é 16. Então, aqui a gente tem 16. Beleza? E ele quer saber a medida desse raio menor. Qual que é a ideia? Vou pegar um exemplo do exercício anterior para você entender o que aconteceu. Se a gente reparar bem, qual que é a proporção entre as medidas da pirâmide menor e da pirâmide maior? A gente viu que era, vou colocar em outra cor, 4/6, que é a mesma coisa que 2/3. Essa é a proporção entre as medidas. Mas qual que é a proporção entre os volumes? O volume da pirâmide total a gente achou era 360. Então, 360. E o volume da pirâmide menor, que a gente calculou aqui, é 320/3. Se você pegar esta fração aqui e simplificar, você vai chegar em exatamente 8/27, tá? Se você simplificar essa fração, você vai chegar nisso. O que acontece? Esta fração em relação a esta, que a gente pode perceber de padrão, que a razão entre os volumes é a razão entre as medidas lineares elevadas ao cubo, concorda? Porque se eu pegar esta fração aqui e elevar ao cubo, eu chego em exatamente 8/27. Então, como o volume é uma medida tridimensional, eu pego a razão entre os volumes de um sólido, que se forem semelhantes, vai ser a razão linear elevada ao cubo, tá? Esse é o grande segredo. Se você entender isso, facilmente você resolve esse problema. Porque o que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que a razão entre os volumes do cone menor e do cone maior é exatamente 1/8. É isso que está sendo escrito aqui, ó. Então, o volume do cone menor pelo volume total é 1/8. E veja, eu tenho que fazer a razão entre cones. Não adianta eu fazer a razão com o tronco de cone, porque o tronco de cone não é semelhante ao cone grande. Então, eu tenho que fazer essa proporção com sólidos que são semelhantes, beleza? Isso significa que se eu pegar a razão entre as medidas, vamos falar que a razão entre os raios, do raio menor para o raio maior, vamos chamar de K. É a razão de semelhança dos cones. Então, é isso aqui que você está vendo. É o raio da base do cone menor e o raio da base do cone maior. A razão de semelhança deles eu estou chamando de K. Então, a razão entre os volumes é sempre K ao cubo. Então, esse é um ponto importante, que é o que a gente viu aqui nesse exemplo. Então, eu tenho a razão linear e a razão entre os volumes é a razão linear elevada ao cubo. Aqui sempre vai acontecer a mesma coisa. Então, se eu estou vendo aqui que K elevado ao cubo é 1/8, eu sei que o K, se eu tirar a raiz cúbica, tem que ser meio, tá certo? Ou seja, a razão entre os raios desses cones é 1/2, é meio. Em outras palavras, eu consigo descobrir então que o raio menor tem que ser metade do raio maior, que no caso é 8. Então pronto, eu finalizo o exercício tendo essa ideia em mente da razão de semelhança, a proporção entre os volumes e a proporção entre as medidas lineares. Isso vai te ajudar muito em uma série de exercícios que envolvem volumes, tá? E principalmente esses que tem cone e pirâmide, porque se você for sempre calcular o volume do tronco e tal, usando esse método de você calcular o todo e tirar o que está faltando, pode ser mais demorado. E num exemplo desse tipo, talvez também você leve mais tempo. Agora, tendo essa proporção em mente, você consegue resolver em alguns instantes. Legal? Fez sentido para vocês essa aula? Se ajudou vocês compreenderem com mais simplicidade essa ideia de volumes,
Deixa aí nos comentários para eu saber. Se ainda ficou alguma dúvida, comenta aí também que eu te ajudo, tá? Eu vou esclarecer todas as dúvidas que vocês mandarem, eu vou respondendo. E se você gostou desse vídeo, é claro, deixa o seu like aí, se inscreve no canal para você não perder próximo vídeo que eu vou ver aqui no YouTube. Fechado? Beijão no seu cérebro e a gente se encontra no próximo vídeo.